Eu fiquei sem entender, é isso que eu tô falando. Bom, vou dar só mais um minutinho e aí a gente retoma. Nós éramos 14 no último, seremos 13 já já. Eu acho que foi o máximo de pessoas no Zoom. Aí eu aproveito e, e faço a chamada, né? No caso é só tirar um print da tela, mas aí é para ninguém ficar sem receber presença. Sábado, início de mês, todo mundo cheio da grana, todo mundo assistindo aula de física, vocês estão de parabéns. Das pessoas que estão na nossa aula agora, quem que não está? Só para eu anotar aqui a parte, para eu fazer chamada. Vocês lembram de ter visto o nome? Qual foi a pergunta, Guilherme? Das pessoas que estão na nossa reunião aqui agora, Sim. tem uma pessoa que não está, porque era... Ah, a Joyce, acabou de pedir para entrar. Ah, É porque aí para não correr o risco de não dar presença para alguém, né? entendi. E vocês ficarem com falta. Vou esperar ela entrar aqui, eu vou tirar o print. Diego também estava, eu lembro do nome dele. Não está aqui, né? Vou anotar a parte para eu dar a presença. Deixa eu guardar o print aqui. Mais Diego. Você sabe como é que eu sou bom com o nome, né? E aí, uma hora ou outra, a gente acaba esquecendo os nomes. E aí, não correu o risco, né? Obrigado, Jennifer. Bom, vamos seguir com o nosso Ô, conteúdo. professor, você já fez chamada que eu consegui entrar agora? Eu esperei você entrar para eu tirar o print, para eu anotar a presença depois. Então, tecnicamente, todo mundo já fez uma chamada rápida, basicamente. Tá bom, Tá obrigada. bom? Uhum. Vamos lá para a desintegração alfa. O Antônio ficou com dúvida na parte de energia. Antônio, basicamente é o seguinte. Por via de regra, né, a desintegração alfa, tem-se a transmutação, né, do elemento, né, de rádio para radônio,
mais a liberação da partícula alfa, ou elemento hélio, tá? Mais energia. Só que essa energia vai variar. A energia varia de elemento para elemento. Por exemplo, aqui liberou 4,78 megaelectronvolts de energia. No processo, então, de rádio para radônio, libera 4,78 de energia. Mas, deixa eu voltar aqui, no processo do plutônio transformando-se em urânio, tem 5,2 megaelectronvolts. Então, o valor de energia muda de acordo com o elemento que está transmutando. Por isso que aquele tinha 4,78 e esse tem 5,2. Entendeu? Não, ok. Obrigado, professor. Nada. Vinícius entrou agora, vou anotar aqui. Qualquer coisa eu tiro o print mais no final da aula de novo. Ô, professor, e qual fórmula que, no caso, apareceria aí para dar esse valor aí de MEV? Porque, beleza, tem lá, perdeu o número de massa mais o número de prótons, mas qual a fórmula para a gente achar esse 4,78 MeV? Olha, Também tem essa dúvida. É porque tá os números tudo diferentes, eu tô na curiosidade de saber. não, legal, boa curiosidade. A energia liberada, ela entra num parâmetro de ser discreto e contínuo da desintegração. Mas seria... eu precisaria de mais conteúdo para poder explicar o porquê de cada energia, sabe? De poder propor uma conta depois para poder achar o porquê de um é 4,78, outro porquê que é 5,2. Então, acho que eu posso tentar futuramente, quando a gente tiver passado o nosso conteúdo. Pode ser? Ah, tá, entendi. Senão agora vai embolar tudo, né? Vai enrolar tudo. Entendi. Obrigada. Entendeu? Por nada. Mas é legal esse pensamento. Na graduação eu nem vi o porquê, né? Lá só falou que era fórmula. Quando eu tive que estudar por causa da pós, que eu fui saber. Então, assim, o legal do só dúvida é que é uma dúvida de pós-graduação. Então, assim, e eu, quando estava fazendo graduação, não tive essa dúvida. Olha só para você ver que coisa legal. Bom, a partícula alfa possui baixo poder de penetração. Então, basicamente, se vocês tivessem uma fonte de emissão alfa, né, ou de decaimento alfa em casa, e vocês colocassem uma folha de papel na frente da fonte, já seria suficiente para barrar. Então, por exemplo, você tem uma fonte de radiação no seu lado esquerdo, aí, vocês estão tudo numa mesa, né, assistindo a aula, do seu lado esquerdo, na frente da sua mão esquerda. No meio, né, entre sua mão esquerda e sua mão direita, tem uma fonte de radiação alfa. Tá? Então, sua mão esquerda, sua fonte de radiação alfa, e aí você pega com a sua mão direita, você pega uma folha de papel e coloca ali na frente da fonte. Se você colocar um detector depois do papel, o detector não vai captar aquela radiação alfa, tá? Aquela energia. Por quê? Porque a folha de papel blinda. Do mesmo jeito que o colete de chumbo blinda o raio-x do seu acompanhante lá do seu paciente, a folha de papel blinda a radiação alfa. Então, ela tem um poder de ionização muito grande, né? Mas o poder de penetração dela é muito pequeno. Legal isso, né? Ela atravessa alguns centímetros no ar. Então, assim, se alguém chegar para vocês, olha, estou com uma fonte de radiação alfa aqui, e você tiver 1 metro de distância, a radiação nem chega em você. Ela vai andar centímetros no ar. E poucos milímetros nos tecidos, né? Portanto, não constitui um perigo sério como fonte externa de radiação, né? A radiação que alcança a pele não consegue atravessar a camada superficial da pele também, né? Legal isso. E o feixe de maior energia
né, os feixes de maior energia têm maior penetração e podem causar danos à pele. Porém, a inalação ou injeção de partícula alfa é muito perigosa. Imagine se uma pessoa ingere uma partícula alfa e ela tem um grande poder de ionização, que lá em radiobiologia vocês vão ver, que não é tão interessante para a gente, né, na questão de saúde, digamos assim. E a pessoa engole, né? Então está lá dentro da pessoa, não tem como tirar, aquela fonte ioniza bastante, apesar de não ter grande penetração, mas ela ioniza bastante. Então o perigo da radiação alfa é se alguém engole, basicamente, porque só a pele do lado de fora, a radiação não tem grandes poderes de penetração. Beleza? Guilherme, Oi. quer dizer que a alfa, ela sempre vai ser mais baixa do que a gama, do que a delta, no caso. Em penetração, sim. E não penetração, entendi. Tá? Porque eu vi aqui que ela atravessa alguns centímetros no arco, poucos milímetros, no específico. Isso. A Aí, beta penetra mais e a gama penetra mais ainda. Então, a que menor penetra é a alfa. entendi. Ok, só essa é a minha dúvida. Beleza. Bom, então, de alfa, nós falamos. Alguma dúvida, algum comentário? Tá tudo certo? Podemos seguir? Coração tá aceitando? Alguém tá querendo me xingar? Então, Antônio falou que tá tranquilo. Deixa eu aproveitar que somos 15, que eu acho que é o máximo que nós fomos o dia inteiro. Deixa eu tirar um print aqui e salvar de uma vez, que aí fica como se fosse a chamada. Deixa eu compartilhar de novo. Bom, desintegração beta. Beta é legal, gente. Radiação beta é o termo usado para descrever elétrons de origem nuclear. Né? Aí vocês ficam pensando, mas professor, o núcleo só tem prótons e nêutrons, né? E agora você fala que tem elétrons de origem nuclear? Sim, né? A gente vai ver. Esses elétrons de origem nuclear podem ter carga positiva, que são chamados de pósitron, ou negativo, chamados de negatrons. Usualmente a gente chama de beta mais e beta menos. O pósitron, que é o beta mais, ele é muito chamado de pósitron. Mas o beta menos ele é mais chamado de beta menos do que negatrons, tá? O pósitron, o legal dele, um spoiler, que lá na frente vocês vão ver que tem um método de diagnóstico por imagem, né, que é a nossa área, que chama PET, que é a tomografia por emissão de pósitron. O que acontece? Ela faz parte da medicina nuclear, que eu comentei com vocês. Então, o pósitron, eu coloco um material radioativo, no caso um flúor 18, dentro do paciente, e esse flúor 18 vai emitir pósitron. Quando ele emite pósitron, esse pósitron vai encontrar com um elétron e vai gerar energia. Essa parte do processo pósitron-energia a gente não precisa se ater agora. Deixa a gente, quando vocês forem fazer a matéria mesmo. Mas eu só queria dar uma aplicação, por exemplo, do pósitron para vocês aí, né? Na medicina nuclear, por exemplo, na tomografia por emissão de pósitrons, que é chamado de PET, tá? Talvez já tenham escutado falar de PET por aí. Não PET cachorro, tá? Nem bichinhos, mas PET é o equipamento, né, de tomografia. Diferente da outra tomografia, que é raio-x. Então, nós temos duas tomografias na nossa prática.
Uma por raio-x e uma por pósitron, tá bom? Na verdade, nós temos 3 tomografias. Nós temos a de raio-x, nós temos a do pósitron, que é a tomografia por emissão de pósitron, e nós temos uma tomografia por emissão de fóton único, que é um equipamento da medicina nuclear também, que ele vai ler a radiação gama. Mas essa parte de medicina nuclear, vocês vão ver lá em medicina nuclear. Só vim para trazer mesmo uma aplicação, para não ficar só física, 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 sem uma aplicação na nossa área para vocês verem. Tudo bem? Alguém aqui já fez algum exame de medicina nuclear? PET, SPECT? Eu acho que não. Ninguém falou nada. Esse é mais difícil de fazer, ele precisa ser um pouquinho mais caro, né? Usualmente, o pessoal faz muito tomografia e ressonância. Talvez se eu perguntasse quem que já fez ressonância ou uma tomografia, aí alguém já teria falado, olha, eu fiz. Né? Mas medicina nuclear é um pouquinho mais difícil. Bom, vamos seguir o nosso conteúdo, então. Sua emissão, né, constitui um processo comum em núcleos de massa pequena ou intermediária. Então, aqui a gente já tem uma novidade. A desintegração alfa eram núcleos grandes, né? Mais de 83 prótons. Aqui já não precisa ser tão grande, desde que seja instável, claro. Né? Com a massa pequena ou intermediária, que possui excesso de prótons ou excesso de nêutrons em relação à estrutura estável correspondente. Então, o que acontece na desintegração beta? Usualmente, quando vocês jogarem no Google, desintegração beta, o mais comum de achar é referindo ao beta menos. Né? Quando você coloca desintegração beta menos, ou desintegração beta mais, ou decaimento beta menos, ou beta mais, aí aparecem os dois. Por quê? Porque a desintegração beta ela pode se dar por dois motivos, que é que vocês já tinham visto a questão do mais e do menos, beta mais, beta menos. Mas talvez vocês tenham perguntado, por que 2? Porque vai ter condição que o núcleo vai estar com excesso de prótons, então ele libera um beta, que no caso é o beta mais. E se ele tiver com excesso de nêutrons, ele libera o beta menos. Então, o decaimento beta, ele ainda ramifica, né? Beta mais e beta menos. O alfa não. Alfa é alfa. Gama é gama. Beta é beta mais e beta menos, tá? O que varia? A quantidade de prótons no núcleo e a quantidade de nêutrons no núcleo. Usualmente, eles estão em excesso, tá bom? Vamos lá. Como a massa do elétron é uma pequeníssima fração de uma unidade de massa atômica, que a gente tinha visto, né, massa desprezível, a massa do núcleo, que sofre decaimento beta, é alterada somente por uma quantidade muito pequena. Por que ele está falando do elétron aqui? Porque o beta são elétrons. Né? Notem aqui em cima. Radiação beta é um termo usado para descrever elétrons de origem nuclear. Os mesmos, as mesmas características de ter baixíssima quantidade de massa, tá? O número de massa do núcleo não é alterado no decaimento beta ou desintegração beta, tá? O número de massa mantém-se sempre o mesmo, tá? É uma característica. No alfa, o número de massa não mudava, no beta não vai mudar, tá? O núcleo não contém elétrons, tá? Quando a gente fala, o beta é elétron, ele é um elétron nuclear. Mas o núcleo não contém elétrons, certo? Mas o elétron que sai de lá, ele está saindo de lá, mas ele não tem moradia lá, né? Como o próton e o nêutron. Ele estava lá, digamos assim, vocês vão entender no exemplo. Mas, se perguntarem, não, o núcleo não tem elétrons. Mas saiu um elétron de lá.
Aí vocês vão explicar, porque a gente vai ver na aula. Mas o núcleo não tem elétrons, mesmo saindo elétrons nucleares. Essa parte, vocês pegaram? Até aqui, conseguiu? O coração está aceitando? Ah, não, tô perdido. Tá bom. Vou explicar. Acho que eu vou explicar com os tipos de depoimento, que eu acho que vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. O elétron emitido no decaimento beta, que é um elétron nuclear, corresponde, na verdade, a transmutações, ou seja, quando o próton transforma em nêutron ou o nêutron transforma em próton. Aí sai um elétron. Ah, então esse é o elétron nuclear? Sim, ele é resultado de transmutações, né? Não quer dizer que o elétron estava no núcleo. Ele é resultado de quando aconteceu transmutações. E aí emitiu um elétron. Eu vou trazer o exemplo, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Desintegração beta. Agora a gente vai falar da emissão beta menos. Nesse caso, é quando um núcleo tem excesso de nêutrons. Então, você foi lá, olhou seu elemento e falou, está com excesso de nêutrons e está instável. Uma possibilidade, desintegração beta menos. Então, eu tenho um núcleo com excesso de nêutrons no interior, né? Porque nêutrons só tem no interior do núcleo, óbvio. E, portanto, falta prótons, né? Para aquela estabilidade que a gente estava vendo de N sobre P, para ser na faixa de 1 a 1,5, não está dando. Então, está faltando prótons. Ou seja, tem um núcleo com muito nêutron e pouco próton. Então, está descompensado. Beleza. O mecanismo de compensação ocorre através da transformação de um nêutron em um próton. Eu tenho excesso de nêutron e falta próton, qual que é o caminho mais óbvio? Opa, vou transformar o nêutron em próton. Aí, desse processo, vai surgir o elétron, que vai ser o beta. Tá bom? Então, um núcleo com excesso de nêutrons no seu interior, está faltando prótons, então ele vai transformar um nêutron em um próton, mais um elétron. Um elétron é o resultado da transmutação. Que transmutação? Transformação do nêutron em próton, que é emitido nesse processo de decaimento ou desintegração. Essa parte vocês pegaram? Ana, ficou mais claro? Ficou. Beleza. Mais alguém quer pronunciar? Eu preciso que vocês entendam o máximo possível. Então, se tiverem dúvida, essa é a hora. O Guilherme, mas nessa desintegração beta, Uhum. ele vai perder na somatória aqui, qual que é o valor que ele vai perder? Isso a gente vai chegar agora. Ah, entendi. Boa Tá. pergunta. Boa pergunta. Aqui a gente tem um exemplo. Nós temos o elemento pi, que é o x. Tá? Ele tem massa A e número de prótons Z. Então, ele está lá, instável, está com excesso de nêutrons, está faltando prótons para ele. E ele fala, cansei dessa vida, vou mudar de vida, vou transmutar. Quando ele transmuta, ele se torna quem? O Y. Por quê? Porque no processo de decaimento beta, o próton, o nêutron não transformou em próton, então a massa vai ficar a mesma porque nêutron e próton compõem a massa do núcleo. Então a massa, que é a soma de prótons e nêutrons, fica igual, porque eu só transformei um nêutron num próton. Não tem alteração de massa. Mas, por que ocorre a transmutação? Porque se eu tinha um nêutron e transformei esse nêutron em próton, o meu núcleo passa a ter um próton a mais. Se meu núcleo passa a ter um próton a mais e a quantidade de prótons é a característica, identidade do meu elemento, automaticamente eu mudo de elemento. Então, eu transmutei, mudei de vida, ganhei um próton. Por quê? Porque eu perdi um nêutron. Eu transformei o meu nêutron em próton. Conseguiram pegar?
Tá abstrato, coração aceitou. Começa comigo. Gente, começa comigo. Vocês estão Nesse processando. Pode caso, falar. então, só vai ser considerado que ele ganhou e não perdeu? É meio que os dois, né? Porque ele ganha um próton e perde um nêutron. Mas ali tá lá, ó, Z mais 1. Isso, porque ele ganhou um próton. E aonde que tá a parte que ele perdeu aqui? É nesse zero? É ali em cima, sei lá. Não, a parte que ele perde um nêutron fica meio que omissa, porque a massa não muda, você concorda comigo? Aham. Ô, Guilherme, pelo que eu entendi, não Hum, vai ter alteração, porque a massa aqui é a mesma. isso, É isso? isso. Eu vou explicar por que a massa do elemento pai é igual à massa do elemento filho. A Ok. massa é a soma de prótons e nêutrons, isso a gente viu na nossa disciplina, certo? Vocês lembram? Vocês lembram ou vocês esqueceram que a massa é a somatória de prótons e nêutrons? Beleza. Então, se eu tenho prótons e nêutrons dentro do núcleo e eu transformo um no outro, a minha massa não muda, porque as quantidades são as mesmas. Por exemplo, se eu tenho um elemento com massa 10 e eu tenho 5 prótons e 5 nêutrons, massa 10, 5 mais 5. E eu transformo, nesse caso, um nêutron em próton. Então, eu passo a ter 6 prótons e 4 nêutrons. A somatória vai dar 10, do mesmo jeito. Então, essa alternância não muda a minha massa. Muda meu número atômico, porque eu ganhei um próton. Mas a minha massa é a mesma coisa. Conseguiram pegar agora? Então, mas esse efeito aí é só na beta. Só na beta. Aqui a gente está falando só de beta. Alguma dúvida? A Natália falou que está difícil, a gente falou que é muita informação, está processando. Como é que vocês estão? Terminou de processar? Está com dúvida? Conversa comigo. A gente tem tempo para poder conversar. Muito complicado para entender isso, não? Deixa eu tentar arrumar um exemplo aqui. Vocês já jogaram Banco Imobiliário? Eu não. Eu também não. Banco Imobiliário é igual mexer com o mercado financeiro. Você tem dinheiro e compra e investe em alguma coisa. Você investe em apartamento, você investe em avenida, você investe. É a mesma coisa, está todo mundo aí com dinheiro, vocês vão falar assim, olha, preciso investir meu dinheiro. Vou comprar a casa do vizinho. A Jennifer, que é atleticana, vai lá e compra meia dúzia de camisa e dá para os outros, né? E aí, então, aquela pessoa tem um valor agregado ainda da roupa, né? Então, ela está investindo. A ideia de investimento é essa. É isso que eu quero trazer para vocês. O Antônio vai viajar para Curitiba, chega lá e fala, tenho dinheiro guardado, quero comprar uma casa aqui em Curitiba.
Vamos fazer de conta que essa casa que o Antônio vai comprar vai ficar naquele mesmo valor, né? Então, faz diferença para o Antônio se ele tem dinheiro, se ele tem a casa que está no mesmo valor? Ele comprou uma casa de 500 mil. Se ele tiver 500 mil na mão, é 500 mil. Se ele tiver uma casa de 500 mil, continua sendo 500 mil. E aqui a nossa relação é com a massa. Se ele tem 5 prótons ou 5 nêutrons, ele tem 10 de massa. Mas se ele tem 6 de prótons e 4 de nêutrons, que seria a casa quando ele comprou, ele não continua tendo os 500 mil e a gente aqui não continua tendo os 10 de massa? Vocês conseguiram pegar a analogia? Que o valor de massa, ou o valor da casa, ou o dinheiro, é sempre o mesmo? Tá. Se vocês conseguiram perceber que o valor da massa é sempre o mesmo, a informação a mais é: por que que se o valor de massa é sempre o mesmo, o valor de número atômico, ou de prótons, vai mudar? Muda por quê? Porque eu tenho um núcleo radioativo, instável, né? Ele tem excesso de prótons, ele tem excesso de nêutrons, perdão, e ele precisa de prótons, porque ele falta prótons. Então, o que ele faz? Ele pega um nêutron que ele tem e troca. Fala, olha, eu quero um próton. Então, ele pega aquele nêutron e fala, quero um próton. Aumenta um próton. A massa é a mesma, mas o elemento muda. Por quê? Porque aquele elemento, o elemento Y, que é o elemento filho, ele é o elemento pai mais um número de prótons. Conseguiram pegar agora? Ou ainda ficou difícil? Professor, é igual, como fala, né? A questão do bolo, né? Você deu aquele exemplo aquela vez do bolo. Você precisa dos ingredientes, né? Então vai continuar a mesma forma. Só que vai precisar de alguns ingredientes para incrementar no bolo, não é isso? Ô, Antônio, eu não lembro desse exemplo do bolo, não, mas se você falou que eu usei, eu acredito. E, pelo que você comentou, a ideia é essa. Tá certo. Natália, você quer falar? Tá difícil para entender isso. Vou mentir, não. Tá, deixa eu pensar outro jeito aqui de... Não, muito complicado. O exemplo do bolo foi o professor de português. Ah, tá. Foi eu não. Porque eu tô sem bolo. Bom, eu não tô... Minha mente não está tão criativa para arrumar uns exemplos igual o ionizante ou do bico do garrado no poste. Minha mente não está tão criativa, não, viu, Natália? Eu vou ficar devendo um exemplo, assim, meio que chocante para vocês conseguirem captar a informação. Bom, basicamente, o que a gente tem? Nós temos um elemento radioativo. Então, a Natália estava andando na rua e percebeu um material que gerou curiosidade para ela, por exemplo, né? E aí ela pegou o detector de radiação dela e chegou lá perto e falou, opa, isso aqui é radioativo. Ela levou para casa. Quando ela chegou para casa, ela começou a estudar aquele material. Esse material, ela percebia que ele emitia energia, que ele emitia elétrons, e aí ela falou, opa, deixa eu estudar mais a fundo. Quando ela foi olhar, ela falou assim, esse elemento aqui, desse material, já é um elemento conhecido. Esse elemento conhecido, ele sofre desintegração beta. Mas o que acontece na desintegração beta? A beta menos, né? O elemento está cheio de nêutrons no núcleo, então ele está assim, cansado de nêutrons, não aguenta mais ver nêutron na frente dele, tá? É tipo aquela festa que chama um tanto de gente, só foi um tanto de homem.
E aí os caras estão assim, nossa, pelo amor de Deus, só tem homem aqui. É a mesma coisa nesse núcleo. Tem excesso de nêutrons. Eles estão cansados de ver homem na frente deles, tá? Eu usei esse exemplo porque era clássico, né? O pessoal fazer festa, homem pagando 50 e mulher pagando 30, e no final da festa só tinha homem. Eu rachava de rir. Não sei se vocês já vivenciaram ou ouviram isso. E aí eu tenho esse núcleo que está transbordando nêutron, e para a nossa relação de equilíbrio entre nêutrons e prótons, para procurar uma estabilidade, lembra daquele vídeo do cara que ele falava, olha, se você pegar a quantidade de nêutrons e dividir pela quantidade de prótons, para estar instável tem que ser entre 1 e 1,5. Se tem muito próton, se tem muito nêutron, vai ficar instável. Então, esse aqui é o nosso caso, tem excesso de nêutron. E aí o núcleo fala, poxa, para eu procurar estabilidade, ter uma relação igual o professor do YouTube falou, eu preciso de mais prótons, né? Tá cheio de nêutrons aqui. E aí o nêutron fala o quê? Pô, tá sobrando nêutron, vamos transformar um nêutron em próton, né? E aí é basicamente o que ele faz. Ele pega o núcleo que está lá instável, pega um nêutron, transforma ele em próton. A massa do nosso elemento não muda. Por quê? Porque quem está no nosso núcleo? Próton e nêutron. Se eu transformei um no outro, tanto faz, né? É a mesma coisa de alguém chegar na sua casa e falar, quem mora aí na sua casa? Né? Vamos falar da Natália, vamos supor que ela é casada. Quem que são os moradores da casa da Natália? É ela e o marido dela. Faz diferença se alguém olhar na rua se é a Natália ou seu marido? Não, os dois são moradores da casa. Um difere do outro. O caráter de ser morador da casa é a mesma. Ou a Natália ou o marido dela. Então, não faz diferença. Então, se o correio, o cara do correio chega para entregar uma encomenda para aquela casa, o cara do correio só quer entregar para aquela casa. E se a Natália é seu marido dela, tanto faz, é morador. No nosso caso, o núcleo tem próton e nêutron. Se o carteiro chega no nosso núcleo e fala, ô, quer só entregar uma encomenda? Ele vai falar, ô, tem próton e tem nêutron. Qual que você quer receber? Tanto faz, eu quero só morador. Não difere, na casa tem dois moradores do mesmo jeito, se é a Natália ou se é o marido dela. Aqui no nosso caso, o núcleo também. Próton e nêutron indiferem, são massa, do mesmo jeito. Por isso que a massa não muda. Conseguiu pegar mais ou menos? Gente? Beleza. Se você conseguiu entender que a massa do núcleo não muda, ok. O próximo passo é, o que muda então, já que eu transformei um nêutron em um próton? A quantidade de prótons, tá? Aquela casa, né, aquele núcleo, na verdade, passa a ter um próton a mais. Porque se ele tinha 5 prótons antes, como um nêutron se transformou num próton, ele passa a ter 6 prótons. Então, eu diminuí uma quantidade, um nêutron, e aumentei um próton. A massa é a mesma, mas os integrantes do núcleo mudaram, né? A quantidade mudou, na verdade. Então, passo a ter um próton a mais. Nessa ideia de ter um próton a mais, eu vou encerrar aqui, porque o Zoom vai encerrar em menos de um minuto. Na volta, eu partilhei daqui com vocês, tá bom? Tudo bem, hein? Bom que vocês respiram um pouquinho, processam mais informação. Até daqui a pouco.